a modelagem, o trabalho de modelagem que foi feito no projeto. Nossa função foi, então, tentar rever os modelos de simulação do setor. A gente utilizou, dentro do projeto, a cadeia de modelos ODIN, que são modelos de otimização do despacho interligado nacional. Existe o modelo mensal, que seria o equivalente ao New Wave, o modelo semanal seria o equivalente ao Decomp, e o modelo horário seria o equivalente ao D100. Os modelos da cadeia ODIN, eles consideram a otimização não linear do sistema. Eles representam de forma não linear todas as relações que são não lineares, como, por exemplo, a função de produção. E eles representam individualizadamente todas as usinas. Não existe modelo equivalente na modelagem ODIN. E considera a rede elétrica em todos os seus níveis, tanto no mensal, no semanal, como no horário. No nível horário, além da representação da usina por uma função não linear, o modelo representa também as curvas colina e as unidades geradoras das usinas hidroelétricas, de maneira que é possível fazer o unit commitment das hidráulicas também, não só das térmicas como do D100. Unit commitment, só para quem não conhece, é a programação de liga-desliga das unidades geradoras ao longo do dia. Bom, para o projeto, a validação do modelo ODIN foi feita, ODIN mensal, foi feita com a comparação com o modelo Suishi, que são modelos, os dois modelos são individualizados, representam a função de produção de forma idêntica, uma função não linear. A diferença dos dois modelos está em dois aspectos, a transmissão, a modelagem da transmissão e da tomada de decisão. No aspecto da tomada de decisão, o modelo ODIN-M, ele toma a decisão em dois passos. Ele primeiro faz uma previsão das vazões futuras, no segundo passo ele faz a otimização para essas vazões futuras e toma então a decisão do primeiro estágio dessa otimização, como a decisão a ser implementada no simulador. Essa é uma política, portanto, de controle em malha aberta. O Suishi, ao contrário, faz a política de controle em malha fechada. Primeiro ele roda o New Wave a sistemas equivalentes, levantando as funções de custo futuro. Depois, a cada intervalo de tempo, ele otimiza o custo futuro contra o custo presente, num modelo de otimização linear a sistemas equivalentes, interligados, e decide, então, os blocos de geração hidráulica por subsistema, que são passados para regras heurísticas, são desagregados entre as usinas individualizadas através de regras heurísticas. Do ponto de vista da decisão, essa é a diferença entre os modelos. Do ponto de vista da transmissão, a diferença é que o modelo Suishi representa a transmissão por modelo de transportes, ao passo que o modelo ODIN representa a transmissão por fluxo de potência CC, corrente contínua. E essa representação da transmissão por fluxo CC, eu trouxe aqui um exemplo, uma ilustração para mostrar essa diferença. Essa é a rede equivalente do Sistema Interligado Nacional no PDE 2029. Ela já tem 3 laços, o L4, o L2 e o L1, e futuramente terá um L3, e futuramente terá o L1 aqui em cima. No 1º de maio de 2019, para o cenário hidrológico 31, a gente fez a simulação, então, do ODIN-M, e as reatâncias foram fornecidas para nós, as reatâncias equivalentes pela EPE. E a solução do ODIN para o primeiro mês, então, da simulação foi muito interessante, porque ele saiu de 45% de energia armazenada no SIM, foi para 59% no primeiro mês, e ele ainda fizemos mais um estágio de simulação, foi para 64%. Então, a política ODIN querendo encher o sistema ainda na estiagem. Veja, nós estamos em 1º de maio, 1º de junho e 1º de julho. Então, nós estamos num período de estiagem e o sistema tendendo a encher com o modelo ODIN. E esse enchimento, veja, o norte está cheio. Então, o enchimento foi feito aonde? Foi feito no Nordeste, que foi de 48 para 68, e no Sul, principalmente, que foi de 43 para 93. O Sudeste praticamente ficou no mesmo nível. Então, a primeira decisão do ODIN foi passar o máximo de energia do Norte para os demais subsistemas. E se você olhar aqui na rede, você vê que Xingu, o ODIN está mandando 4.000 megawatts para o Sudeste, está no limite. E aqui no Norte, o ODIN está mandando 6.500 quase megawatts para a Imperatriz. Esse fluxo
está também no limite. Por quê? Porque ele não consegue mais passar energia pelo laço L4. A ligação Imperatriz-Nordeste está no máximo, a ligação Nordeste-Sudeste está no máximo, e, portanto, não há mais possibilidade de passar fluxo para o sul, embora a ligação Imperatriz-Sudeste não esteja no seu limite térmico. Então, essa é a influência da segunda lei de Kirchhoff, que os outros dois modelos, o Odin e o SDDP, não representaram nesse caso. Né? Quando a gente olha essa estratégia de encher o sistema sul, que o Odin fez, a gente verifica que ela ocorreu em todos os cenários hidrológicos, não foi só no cenário 31. E aqui você tem a trajetória média de todos os subsistemas, você percebe que o vermelho, que é o sistema sul, ele vai trabalhar no final do horizonte com energias armazenadas acima de 80%, ao contrário do sudeste. Então, o Odin já mostrou uma particularidade dele, que é manter o sul sempre muito cheio. Mas o Suishi não roda o PDE 2029. Então, a gente, para comparar com o Suishi, rodamos um deck de garantia física, leilão de energia nova A-6 de 2008. É uma configuração estática, com 154 usinas hidráulicas, 126 térmicas, e, por ser configuração estática, ele pode olhar horizontes de 15 anos. E a gente fez isso com 70 cenários hidrológicos diferentes, tirados do histórico, e para estressar, para, vamos dizer assim, mostrar melhor o desempenho dos modelos, a gente deu um acréscimo de carga de 10% no deck e total flexibilidade térmica para poder dar mais espaço aos modelos para fazerem as suas otimizações. Olhando o resultado para o cenário de 47, que está nesse slide, a gente vê que o Odin, que é o vermelho, ele manteve mais armazenamento no período crítico, que é o período de 52 a 56, conseguindo mais armazenamento que o próprio Suishi com o mecanismo de aversão a risco, CEVAR. Nos períodos hidrológicos médios e altos e bons, acima da média, os modelos não fazem muita diferença. A diferença ocorre mais nos períodos críticos. Bom, rodando todos os cenários, aliás, antes disso, olhando as cascatas individualmente, nesse cenário de 47, a gente percebe que, por exemplo, na cascata do Paranaíba, os principais reservatórios, que são Nova Ponte e Emborcação na cabeceira, depois de Tumbiara e São Simão a Jusante, segundo o Suishi, todos eles operam, de certa forma, em paralelo. O único que se destaca dos demais é a usina de São Simão, que, para evitar vertimentos, não acompanha plenamente o paralelismo dos demais reservatórios. Entretanto, o Odin faz uma operação totalmente diferente para o cenário 47. Ele faz uma distinção muito grande entre os reservatórios em cascata, preservando os reservatórios, o armazenamento dos reservatórios, mais ajusante. E por que ele faz isso? Porque ele tenta manter, por exemplo, São Simão praticamente cheio o período do cenário 47 todo. Porque São Simão é a usina que mais turbina nessas usinas aqui. Ó. Nova Ponte, 300 metros cúbicos por segundo. Emborcação, 500 metros cúbicos por segundo. Itumbiara, 1.500 metros cúbicos por segundo. São Simão, 2.400 metros cúbicos por segundo. Então, quando a vazão é muito grande, ele evita usar esse reservatório, perder produtividade nessa usina. Com isso, essa simulação que vocês estão vendo aqui, o Odin gerou 5,8% a mais de geração hidráulica que o Suishi. E esse comportamento do Paranaíba a gente observa também no Grande, observa no São Francisco, em todas as cascatas. Ganhos da ordem de 5% a 6%. Olhando 70 cenários simulados, a gente vê que, em média, a energia armazenada do sistema fica maior com o Odin, mesmo sem usar mecanismo de aversão a risco, porque ele não utilizou nenhum mecanismo. E quando você olha as estatísticas globais dos 70 cenários hidrológicos simulados, a gente percebe que o Odin proporciona maiores armazenamento, energia armazenada, e geração hidráulica, porque ele consegue mais produtividade nas usinas hidráulicas. Com isso, ele consegue redução de geração térmica, cerca de 6%,
energia, déficits, energia não suprida, ele consegue reduções significativas, risco e profundidade de déficit, e 30%. O CMO dele é 1/3 do CMO do sushi com cevada. Então, são ganhos bastante expressivos em todos os quesitos. Bom, o Odin-M, então, ele faz o planejamento, a simulação de longo prazo. E depois, a desagregação do despacho desse modelo de longo prazo em cima da curva de carga horária é feita pelo modelo Odin-H, que é o modelo horário. O modelo Odin-H é um modelo equivalente, vamos dizer assim, ao D100, mas tem uma série de diferenças a modelagem. Por exemplo, o D100 é um modelo de otimização linear por partes, ao passo que o Odin-H é um modelo de otimização não linear. O D100 não considera os conjuntos geradores das usinas, só considera a usina, mas o Odin considera os conjuntos geradores individualmente. O D100 não considera as curvas colina de rendimento, só o rendimento médio, mas o Odin considera a curva colina de rendimento das máquinas. O D100 não faz o Unit Commitment hidráulico, só faz o térmico, e o Odin-H faz os dois. E, finalmente, a função de produção do D100 é linear por partes, do Odin-H é não linear por conjunto gerador e não por usina. Os dois se acoplam aos seus modelos correspondentes na cadeia de modelos. O fato do Odin-H representar a curva e levar em conta a curva colina das usinas é um aspecto muito importante de diferença dele do D100. Aqui você tem a curva de colina de lajeado. Com uma máquina só em lajeados, ela é uma usina a fio d'água e tem todas as máquinas idênticas. Então, com uma máquina, quando você opera com uma máquina, a curva colina é percorrida segundo essa reta aqui. Com 2 máquinas é essa, com 3 máquinas é essa, com 4 máquinas é assim. Ou seja, dependendo do número de máquinas despachado, você vai percorrer diferentes rendimentos na curva colina de rendimentos da turbina. Em função disso, é possível levantar uma função de produção não linear para a usina de lajeado, para todas as usinas do sistema, que ligam a vazão turbinada em metros cúbicos por segundo na usina com a potência da usina. E vocês veem que aqui vai ter com uma máquina, com 2 máquinas, com 3 máquinas, com 4 máquinas e com 5, a relação input-output das usinas hidráulicas. Então, isso faz parte da função objetiva do modelo Odin-M, ele utiliza isso para fazer o despacho. E o resultado é que ele despacha as máquinas, por exemplo, aqui é o caso do dia 3 de janeiro de 2020, comparação entre Odin-H e D100, destacamos a usina de Itaipu. A geração de Itaipu, segundo o Odin, vai acompanhando a curva de carga hora a hora. Esse aqui é o conjunto gerador de 50 Hz, esse aqui é o conjunto gerador de 60 Hz. Os dois acompanham a carga hora a hora. Ao passo que o D100 faz uns despachos por grandes patamares. Né? Grandes patamares, né? Madrugada, um patamar de geração, na hora do dia, outro patamar. E o Odin, então, faz o acompanhamento de carga com as hidráulicas e faz o despacho de máquinas adequado para esse acompanhamento da carga pelas hidráulicas. 3 minutos, professor. Pois não. Finalmente, esse modelo horário, então, é utilizado para desagregar o modelo mensal nos estudos de longo prazo. Então, por exemplo, eu peguei aqui o cenário 47 do PDE 2029, segundo o modelo, os modelos que a gente desenvolveu aqui, né? E essa desagregação foi feita para o mês de junho de 2026. Em junho de 2026, o Odin-M gerou uma certa quantidade de hidráulica, térmica, etc., e o Odin-H desagregou esses valores na curva de carga, conforme essa figura que vocês estão vendo. Característica da solução do Odin-H: despacho térmico flat, constante, ao longo do dia, geração das usinas não controláveis, né, as renováveis aqui, e a geração hidráulica acompanhando a curva de carga. Então, essa é a característica do modelo. Bom, conclusão. Nos modelos de otimização do despacho hidrotérmico de médio prazo,
a representação da geração das usinas hidrelétricas por funções não lineares é mais importante do que a representação das vazões por múltiplos cenários hidrológicos. Ou seja, o modelo estocástico, que abre muitos cenários hidrológicos, não dá ganhos em relação ao modelo que usa o cenário mais provável de forma não linear. Os modelos determinísticos não lineares, usados no modelo de controle preditivo do ODIM-M, dispensam mecanismos de aversão a risco, que, entretanto, são necessários nos modelos estocásticos lineares baseados em SDDP. Os benefícios estimados do modelo ODIM-M em relação ao switch e wave nesse projeto foram maior armazenamento nas usinas hidráulicas, maior produtividade, portanto, maior geração hidráulica e maior disponibilidade de ponta. Com isso, menor geração térmica, menor risco e profundidade de déficit, menor custo de operação e, sobretudo, de CMO menor. E os avanços que nós fizemos nesse projeto com a cadeia ODIM foram o novo modelo de otimização não linear baseado em métodos de pontos interiores, que foi utilizado. O anterior era um método de fluxos em redes de primeira ordem, nós passamos para um método de segunda ordem, de pontos interiores. Então, estamos com resultados melhores agora. A modelagem da rede equivalente do SIM por fluxo em corrente contínua foi implementado com a colaboração da IPE, que nos deu as reatâncias equivalentes dos troncos de intercâmbio. E, finalmente, a alocação da geração do modelo mensal na curva de carga prevista usando o modelo ODIM-H. Essas foram as principais contribuições, então, da parte de modelagem.